Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é Flávia Grégio, sou do Rio de Janeiro, da DEP, Assembleia de Deus em Pilares, e assim como vocês também trabalho no Ministério Infantil, e eu quero deixar uma palavra para vocês sobre proteção espiritual infantil. E quero iniciar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o 27, que diz assim, ó, o título é O Jovem Lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado. E correndo para ele, o saudaram. E perguntaram aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaçam. E ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondeu e lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que acontece isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Nós temos aqui uma passagem muito conhecida sobre o jovem lunático, é uma passagem que foi discutida durante muito tempo, porque algumas pessoas diziam que esse jovem lunático que ele tinha era crise de epilepsia. E foi desconstruindo isso porque muitas pessoas elas atribuíam a epilepsia como algo espiritual. E na verdade nós entendemos hoje que a epilepsia é algo neurológico, é como se os neurônios entrassem em curto-circuito. Então a gente sabe que existem, né, o mundo espiritual ele precisa do físico para atuar também. Então existem alguns endemoniamentos que a pessoa fica que parece que é crise de epilepsia, mas isso não quer dizer que quem tem epilepsia seja algo espiritual. Nem sempre, quando a pessoa está endemoniada, ela tem a manifestação, como a gente vê aí o exorcismo, né? Como as pessoas. Porque toda vez que a gente fala de libertação, a pessoa vem na mente o exorcismo. E nem sempre há esse tipo de manifestação. A gente tem uma prova muito clara disso, pessoas que estão na igreja há tantos anos, você olha para ela e fala assim, essa pessoa está oprimida, tem algo nela, ela não está liberta, mas isso não significa que ela ficou endemoniada, que ela ficou toda torta. Então a gente precisa compreender que existem várias maneiras diferentes do espiritual atuar, né? E eu digo esse espiritual, eu estou dizendo na questão, no seu lado ruim, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam na vida espiritual da criança, que a criança pode ter um relacionamento com Deus, incentiva a criança a ser batizada com o Espírito Santo, sabe que o mundo espiritual é real para a criança, mas na verdade acredita que esse mundo espiritual só existe no seu lado bom. Então, criança pode ser usada por Deus, mas criança não pode sofrer batalha espiritual. Criança pode ser usada por Deus, da boca das crianças, do perfeito louvor, mas não acredita que o inimigo pode perturbar aquela criança e às vezes até aquela criança ficar endemoniada. Então, existe uma cegueira espiritual muito grande no nosso meio. Pessoas ignorantes espiritualmente que acham que só acontece as coisas boas com as crianças. E nós temos vários exemplos, nós temos vários testemunhos. A gente muitas vezes convive crianças sofrendo batalha espiritual, crianças que às vezes realmente o inimigo usa. Isso infelizmente, é comum, isso é possível, vamos dizer assim. Isto é possível. O que nós precisamos de ter, nós que trabalhamos com criança, é discernimento.
Como eu disse, muitas pessoas não acreditam nisso, mas essa passagem que nós lemos agora do jovem lunático, ele prova pra gente que, na verdade, as crianças, elas sofrem desde a infância por batalha espiritual. Quando aquele pai leva o seu filho, né, e o título fala que é o jovem lunático, então apresenta pra gente que é alguém, acredito que é acima de 15 anos, acima de 13 anos, ele apresenta pro pai, para Jesus, aquele filho. E ele já chega para Jesus e diz assim: olha, meu filho, ele sofre. A Bíblia fala, ele mesmo fala aqui na Bíblia, um espírito imundo. Então, aquele pai, ele já sabia que aquela criança estava passando por batalha espiritual, que aquela criança estava precisando de ajuda no âmbito espiritual. Talvez se fosse nos dias de hoje, aquele pai já tinha levado a pediatra, psicólogo, neuro, já tinha levado a tantos especialistas e nenhum deles deram uma resposta para aquele pai. Então aquele pai, ele compreendeu que era espiritual, ele via que algo espiritual estava acontecendo com o seu filho e o seu filho precisava de ajuda. E aí Jesus, ele faz uma única pergunta. Jesus pergunta assim: há quanto tempo isso acontece? Jesus não precisava de perguntar aquilo. Jesus sabia exatamente há quanto tempo que isso acontecia. Mas eu creio que o Senhor, essa passagem foi justamente para provar para mim, para você, que crianças precisam de libertação, crianças passam por batalha espiritual e que a gente tem que começar a pastorear as crianças desde a tenra infância. E aí Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece? E o pai responde: desde a infância. E segundo o estatuto da criança e adolescente, claro, né, que não existia estatuto nessa época, e o estatuto é algo exclusivo nosso do Brasil, mas segundo o estatuto, criança e adolescente é criança até os 12 anos incompleto, né? Na própria tradição judaica, né, quando a criança faz 12 anos, que ela já começa passa para um novo processo de desenvolvimento espiritual e religioso. Então, acredito que esse menino, esse jovem, ele, desde pequeno, antes dos 12 anos, ele já estava passando por batalha espiritual. Só que muitas vezes nós temos criança dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa casa, passando por processo, passando por batalha espiritual, e ao invés da gente olhar as coisas com um olhar espiritual, olhar com a cosmovisão cristã, ter sensibilidade, ter discernimento, a gente acha que é coisa, nada a ver, isso aí é nada a ver, eu estou endemonizando tudo. A gente precisa ter discernimento para a gente nem endemonizar tudo e nem achar que tudo é normal, né? E isso é importante. O meu pastor sempre falou isso, eu carrego isso para mim, que todo crente, ele precisa pedir ao Senhor o dom de discernimento. Por quê? Porque o discernimento, ele vai te dar sensibilidade para compreender mais as coisas espirituais. Ele vai te dar uma sensibilidade na visão com relação ao mundo espiritual. Você vai ser dificilmente enganado. Por quê? Porque você vai ter o Espírito Santo ali do seu lado te direcionando, tirando as escamas dos seus olhos, te dando uma sensibilidade. E aí, como que a gente adquire o discernimento espiritual? Através de um curso? Não. O discernimento, ele vem através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Então é necessário que nós, quem trabalhamos com crianças, nós temos que ter discernimento espiritual. Por quê? Porque nós vamos conseguir compreender, olhar a criança como um ser integral, tendo corpo, alma e espírito, um ser tricotômico. Nós vamos conseguir compreender se aquela criança, aquele momento, ela está passando por uma batalha espiritual ou se é uma falta ou algo comportamental. Nós, como pastores de crianças, e eu afirmo isso como pastores de crianças, porque a gente não precisa de título para exercer o pastorado. São atitudes, pastoreio é atitude. Tem pessoas que têm títulos, mas não exercem. Então, é importante a gente entender o nosso papel dentro do Ministério Infantil como pastores, como cuidadores dessas crianças. E quando nós somos pastores de crianças, nós compreendemos as crianças, nós passamos a gente conhece mais as nossas crianças, conhece as nossas ovelhas. Então, por exemplo, se as nossas crianças têm uma limitação, têm uma dificuldade de aprendizado, se ela tem um problema emocional, se ela está com alguma dificuldade dentro de sua casa, nós, como pastores de crianças, nós precisamos conhecer e entender as nossas ovelhas, porque aí nós vamos conseguir compreender se ela está em batalha espiritual. Por exemplo, às vezes aquela criança está muito agitada e às vezes você vai lá e quer expulsar um demônio.
E às vezes nem tem demônio ali, às vezes nem é espiritual, às vezes aquela criança ela tá brigando com sono, às vezes o ambiente que você tá é um ambiente que tá muito calor e agita a criança. Então você precisa conhecer a criança como integral, um ser integral. Às vezes aquela criança era muito conversava demais, muito falante, de repente ela ficou muito quieta, não se relaciona com ninguém. Alguma coisa está acontecendo. Então a gente precisa entender que a criança, ela é o termômetro do lar. Ela vai gritar nas atitudes que ela precisa de alguma coisa, ela precisa de ajuda. Ou se ela está muito agitada, ou se ela está se tocando, ou se ela está quieta demais. Ela é o termômetro. Através do comportamento dela, ela vai gritar, ela vai fazer um pedido de socorro. E isso é importante. Então existem, dentro da área de libertação infantil, 4 princípios fundamentais que você precisa compreender. Mas eu queria voltar um pouquinho para falar com você sobre a questão da batalha espiritual, sobre o físico que o espiritual usa para nos atingir. Por exemplo, eu não sei você, mas talvez você lê vários livros, quando você vai ler a Bíblia, te dá um sono. Ou toda vez que você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia todo, o ano todo, esse ano. Vai ser meu propósito. Aí você começa a ler, te dá sono, você não consegue compreender. Isso pode ser batalha espiritual? Pode ser batalha espiritual. Às vezes você está ouvindo uma pregação, a pregação fala sobre batalha espiritual, você sente dor de cabeça, você sente enjoo. Isso são o quê? São dardos de Satanás sobre o nosso físico. Às vezes você está em casa orando, você sente uma presença maligna. Isso tudo é o quê? Para tirar o nosso foco, para a gente não entrar no campo de batalha, ou melhor, não sair da nossa zona de conforto. Então a gente precisa compreender que o mundo espiritual, ele é real. E eu preciso ter discernimento e maturidade espiritual para entrar no campo de batalha. Porque se eu entrar num campo não usando as roupas adequadas, que são as armaduras espirituais, e não estar com a espada na mão, não conhecer não saber usar a minha espada, certamente eu vou morrer no campo de batalha. Então a gente precisa ter discernimento, ouvir a voz do general e só entrar no campo de batalha se a gente estiver preparado, porque todo soldado que começa a guerrear sem compreender o que é batalha e sem usar as armas, com certeza ele não sai vivo do campo. Mas eu quero que você entenda 4 princípios básicos para você trabalhar a libertação infantil. O primeiro é: a criança precisa de cobertura espiritual. A criança, ela não se cobre sozinha. Ela precisa de cobertura espiritual. Ela precisa de alguém que cubra essa criança no mundo espiritual. Quem são essas autoridades espirituais que cobrem as crianças? São os pais. Os pais, eles são os primeiros pastores dos seus filhos. Mas se aquela criança não tiver cobertura dos pais, os pais não são crentes, os pais não têm condição de proteger essas crianças no âmbito espiritual. Não estou falando de pais crentes, tá, gente? Porque os pais crentes, é obrigação deles fazerem isso, e se não fazem, a gente precisa orientar esses pais a fazerem. Estou falando de filhos não crentes, tá? Filhos de pais não crentes. Essas crianças, elas não têm cobertura espiritual. Então, imagine, num dia de chuva, as crianças sem guarda-chuva, elas vão se molhar, podem pegar um resfriado, pode vir até óbito através de uma pneumonia. Então, quando não existe essa cobertura espiritual por parte da família, nós podemos ajudar essa família, ou melhor, ajudar essa criança, dando cobertura espiritual, tá? Mas lembrando sempre que a autoridade espiritual são os pais. Então, eu não sei se você já ouviu falar sobre, olha, fulano é meu pai na fé, fulano é minha mãe na fé. Essas pessoas, elas dão cobertura espiritual porque a família não está dando. Mas o nosso foco sempre será alcançar toda a família. Segundo princípio básico, as crianças são o termômetro do lar. Como eu disse, as crianças, elas gritam através da atitude que alguma coisa está errada, elas precisam de ajuda. Por isso que você tem que ter esse discernimento, essa sensibilidade espiritual, essa observação, esse olhar pastoral para compreender o pedido das crianças. Terceiro, crianças não abrem brechas. Crianças, elas sofrem ataques do inimigo mediante a brechas que são abertas, legalidades que são dadas a Satanás através de quem? Os pais. Novamente, a gente volta a dizer que os pais, eles são responsáveis pela vida espiritual das crianças. Repare que na passagem que nós lemos em Marcos, o pai, quem levou a criança até Jesus.
houve um posicionamento do pai. O pai, ele viu que aquele filho precisava de ajuda espiritual e ele tomou uma decisão: eu preciso levar o meu filho a Jesus. Então, o posicionamento do pai, ele vai determinar o futuro, a libertação do seu filho. Ele vai, a criança, na verdade, ela não vai sozinha, né? Ela precisa de alguém que leve, precise que alguém pegue na mão dela e leve até Jesus. Nem Jesus, o perfeito Filho de Deus, foi ao templo sozinho, ele foi levado pelos seus pais. Samuel foi levado pela sua mãe Ana. Então as crianças, elas são cordeiros e todo cordeiro precisa da ovelha. O cordeiro, ele não fica sozinho no pasto, ele precisa de alguém para cuidar dele, que sejam os pais, que sejam os pastores. 4, o posicionamento dos pais determina o caminho dos filhos. Então, como nós vimos aqui, o pai, tudo mudou na vida daquela criança quando aquele pai se posicionou. Tem também a passagem da Bíblia que fala sobre ai, meu Deus, a mulher cirofenícia, lembrei. A mulher cirofenícia que foi até Jesus. A filha dela estava em casa, estava doente, estava possessa, precisando de libertação. Ela foi até Jesus. Ela não precisou de levar a criança lá, mas ela se posicionou aos pés de Jesus, pediu ajuda e Jesus disse para ele: vai que a tua filha está liberta. Então, quando os pais se posicionam no mundo espiritual, dão cobertura aos seus filhos, quando os pais compreendem que eles são os grandes, maiores responsáveis pela vida espiritual e religiosa dos seus filhos, a vida dessas crianças mudam. Então, o que nós temos que fazer? Conscientizar os pais. Sempre haverá mudança dentro da casa quando os pais entenderem e se posicionarem como grandes pastores na vida dos seus filhos. Então, toda mudança que a família precisa ter tem que começar por aqueles que são responsáveis pela vida das crianças. Então, nós, nossa função como pastores de crianças, como igreja do Senhor, é ajudar as famílias, é orientar esses pais a se posicionarem diante de Jesus, a se posicionarem como pastores dos seus filhos, a conscientizar eles sobre o posicionamento deles no âmbito espiritual, porque não existe ninguém na face da terra mais querendo mais, me fugiu a palavra agora, mais interessados. Não existem outras pessoas mais interessadas na vida espiritual dos filhos do que os próprios pais. Só que muitos pais não sabem como fazer, ou muitos pais não têm consciência dessa responsabilidade. Então, nós, como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de direcionar pais, abraçar não só as crianças, mas abraçar a família, porque não existe ministério infantil se não envolver a família. Precisamos ter essa sensibilidade, ajudar pais, para que os pais ajudem os seus filhos e, claro, nós como pastores também vamos ajudar essas crianças. Lembre-se que nenhum adulto, nenhum pai fica numa igreja onde os filhos não são bem recebidos. Então, que nós possamos apacentar as nossas crianças, entender como João 21, 15 e 16 fala: primeiro apacentar os cordeiros para depois pastorear as ovelhas. Se nós não cuidarmos dos cordeiros, nós não teremos ovelhas. Então, eu preciso cuidar das crianças para que haja a igreja do amanhã. Não que as crianças não façam parte da igreja. As crianças são da igreja hoje, fazem parte da igreja hoje. Elas são igreja hoje, mas são futuros líderes amanhã. E se nós assassinarmos espiritualmente os cordeiros, não haverá ovelhas. Se não houver ovelhas, não haverá igreja. Que possamos ter consciência da nossa responsabilidade no mundo espiritual com as nossas crianças, com a família das nossas crianças e com a nossa igreja. Porque crianças saudáveis espiritualmente formam família saudável forma igreja saudável, uma igreja saudável forma família saudável, que forma crianças, filhos saudáveis. Então, entenda bem a sua responsabilidade no mundo espiritual, como pastores dessas crianças e como igreja do Senhor. Convido você a conhecer mais um pouquinho sobre esse assunto, mais detalhado. Isso foi uma pequena amostra, uma pequena palavra sobre a questão da batalha espiritual. Então, eu convido vocês a conhecer o livro Firmando as Bases do Ministério Infantil, que fala justamente sobre cura, libertação de crianças. Falamos sobre amigo imaginário e sobre o posicionamento da igreja e do pastor de crianças. Sejam bênção na sua igreja, frutifique na terra que Deus te plantou. Que Deus possa continuar te abençoando, te usando cada vez mais. Deus abençoe a todos. Amém.